Ahn, Opa, vamos dar andamento aqui no nosso assunto de números complexos e vamos ver a sua interpretação geométrica, tá? A gente já viu que um número complexo ele tem esta forma aqui. O número complexo z é igual a mais bi, número real a sozinho, mais o número real b multiplicando a unidade unitária i. E a gente viu também que a gente pode representar isso daqui como sendo um par ordenado, certo? Então, a interpretação geométrica disso é que cada número complexo pode ser considerado como sendo um ponto em um plano chamado plano complexo, certo? Esse plano é um plano que tem eixos ortogonais, isso significa que o ângulo entre esses eixos é de 90 graus, tá? Aonde o eixo x aqui é o eixo real, ou seja, tem todos os números reais nesse eixo, e o eixo y é o eixo imaginário. Tem todos os números imaginários nesse eixo y. Certo? Então, se a gente considerar um número complexo z sendo o par ordenado 1, 2, a gente pode representar esse par ordenado desta forma aqui, ou seja, vai ser 1 mais 2i. E este número complexo pode ser visto como um ponto nesse plano complexo, certo? Então, o ponto ordenado 1, 2, a gente lembra lá da geometria cartesiana lá, geometria analítica, a gente tem o ponto 1 e o ponto 2i, certo? A gente vai ter que este número z aqui, a sua representação geométrica vai ser o ponto 1, 2 neste plano, certo? Acabou. Essa é a interpretação geométrica. Todo número complexo pode ser visto como um ponto em um plano. Simples, certo? A partir desta ideia, surgem outras possibilidades. Por exemplo, se a gente considerar aqui o número complexo z sendo como os pontos, sendo como um ponto ordenado 3, 2, ou seja, eu posso escrever isso como sendo 3 mais 2i, certo? Como sendo este ponto aqui, o que nos surge é a oportunidade de definir isso daqui como sendo uma coordenada polar, certo? Se a gente lembra como se trabalha com coordenada polar, é o quê? É a gente achar um ponto dentro do plano, não pelas suas coordenadas cartesianas, e sim por um ângulo e a distância que esse ponto está na origem. Certo? Então, como a gente acha um ponto em coordenadas polares? Sabendo a distância que esse ponto está da origem e sabendo o ângulo que ele faz com o eixo x, a gente consegue achar esse ponto. Certo? Então, usando um pouquinho de trigonometria, a gente vê que isso aqui forma um triângulo retângulo. Cateto oposto, cateto adjacente, cateto oposto, hipotenusa. Certo? É um triângulo retângulo. A gente sabe fazer isso, geometria plana. Lembra lá, esquece que agora a gente está tratando de números complexos. Foca em geometria plana. Ok, o cosseno deste triângulo aqui. Cosseno de θ. Por que θ? Θ é esse ângulo aqui. Olha para o triângulo, esquece as coordenadas, geometria. Cosseno. Cosseno é o cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? O cateto adjacente é o valor de x, é o valor que está neste eixo x, dividido pela hipotenusa.
Aí podendo usar esse daqui, a gente vai chamar de R por hora. Tá? Então, R. Nisso daqui, a gente consegue concluir que x vai ser igual a R cosseno de θ. Fazendo o mesmo processo, só que com o seno, a gente chega à conclusão de que y vai ser igual a R seno de θ. É o mesmo processo, só que agora eu estou considerando o seno. Certo? Essas são as coordenadas polares. Se a gente quiser representar um número complexo usando coordenadas polares, coloca a parte real aqui, coloca a parte imaginária aqui, no lugar do y, acha a distância, calcula o ângulo, pronto. Certo? Essa distância aqui, usando o teorema de Pitágoras, a gente vai ver que R vai ser igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Teorema de Pitágoras. Tá? Isso daqui é o raio. Certo? Na nossa coordenada polar. Isso daqui também vai ser a definição de módulo. Tá? Vai ser a nossa definição de módulo. Então, quando a gente quiser um módulo de um número complexo, a gente lembra da sua representação em coordenadas polares. Certo? Agora, para achar o ângulo aqui. Esse ângulo a gente vai chamar de argumento. Certo? Para achar θ, é simples. A gente tem aqui essa relação. Certo? Então, vamos começar a ver pelo x. A gente tem que o cosseno de θ é igual a x dividido por r. Se a gente aplicar o arco cosseno, a função arco cosseno dos dois lados, a gente chega à conclusão de que θ é igual ao arco cosseno de x dividido por r. Certo? A gente sabe que x vai ser a parte real aqui do número complexo. A gente sabe que r vai ser o módulo deste número. Geometricamente, R é a distância deste ponto até a origem. Pronto, você consegue achar o argumento desse número complexo. Então, se eu tiver um número complexo 3 mais 2i, com essas informações, eu consigo representar este número em coordenadas polares. Eu consigo te dizer quanto vale o ângulo deste ponto em relação ao eixo x, certo? Eu consigo te mostrar a representação polar deste número. Eu consigo te falar quanto é o módulo deste número só por essa interpretação geométrica. Isso daqui vai ser útil quando a gente estiver tratando com expressões um pouco mais complicadas, quando a gente for para análise complexa, tá? Pensar em números complexos como uma interpretação geométrica, como sendo pontos em um plano, tá? E usar as coordenadas cartesianas ou usar as coordenadas polares, vai ser muito útil para a gente mais para frente. Tá bom? Essa é uma parte simples, não tem segredo. Tá? Eu vou fazer mais um vídeo agora mostrando alguns exemplos de como trabalhar com isso daqui. Mas isso é simples. A gente já aprendeu a fazer isso. A gente já aprendeu geometria plana. A gente já aprendeu trigonometria. Tá? Se você está aqui, você já aprendeu trigonometria, você já aprendeu geometria plana. Tá? Se você está tentando aprender números complexos, você já sabe essas coisas. Tá? Então, esquece que você está trabalhando com números complexos e foca na parte que você sabe. Depois é só você interpretar. Tudo bem? Deixa um like aí, comenta alguma dúvida se tiver, dá alguma sugestão de vídeo, se inscreve, faz essas coisas que o youtuber pede para você fazer, fechou? Aciona o sininho também, não sei para que serve, mas aciona, tá? Valeu!